pessoal, estamos de volta depois de 15 dias. A gente vai continuar aqui nossos assuntos. A gente tinha terminado, se não me engano, com grandes navegações. E a gente vai ter uma abordagem um pouquinho diferente. Para o Brasil, a gente vai entender as bases do Brasil pré-colonial e colonial. Certo? É um assunto que cai muito em Enem, então vocês devem sempre estar ligados nisso. E depois, próxima semana, a gente volta para a Europa para discutir um tema que temporalmente é quase que simultâneo a isso aqui, que é a reforma protestante. Mas a gente vai aqui primeiro para a questão do Brasil pré-colonial e do Brasil colonial, para a gente pegar aqui esse assunto, certo? Antes a gente entender o seguinte: a gente aprende que o Brasil foi descoberto em 1500. Isso é uma visão formulada pelo pensamento europeizante, né? O Brasil foi achado, o Brasil foi descoberto. O Brasil tem uma história antes, o Brasil tem tribos indígenas, o Brasil tinha povos organizados, tinha uma diversidade linguística. E isso é meio que retirado da história oficial, porque ela tem um caráter europeizante. Né? Nossa história é uma história meio branca, é uma história meio centrada, uma coisa meio heróica. Tem que se criar artificialmente um certo heroísmo da conquista no Brasil. E para isso, muitas vezes, os indígenas se não são vilanizados, eles são desconsiderados em sua cultura, em seu comportamento, são desconsiderados em suas atitudes, sempre são vistos como alguém menor. Isso é uma coisa que a gente tem sempre em mente. Por quê? Ao discutir isso, então pode criar estereótipos, ou seja, ele não pode ficar achando que houve uma civilização melhor que veio nos salvar da barbárie. Isso não é uma visão saudável, isso não é uma visão sadia, e nem tampouco uma visão que tem algum fundamento de verdade. Certo? Na prática, o que existiu aqui no Brasil foi um silenciamento. Alguns usam até o termo genocídio, não é um termo assim que eu considero errado, não é um termo forte, mas houve um silenciamento da cultura indígena, da história indígena que existia antes. Até hoje, estudar o que era um indígena antes, por vezes é muito difícil, a visão europeia ainda é muito dominante. Mas vamos entender o seguinte: quando o Brasil foi achado ou descoberto, como vocês queiram, pelos portugueses, como Pedro Álvares Cabral, o grande negócio não era o Brasil. O grande negócio era as Índias. Não se achou imediato no Brasil ouro nem prata, o metalismo, que era a base da economia europeia, o que determinava a riqueza de um país. Não era exatamente sua força produtiva. A ideia do laissez-faire, do deixa fazer, produz, gera comércio, ainda não existia, não era uma coisa muito forte na Europa. Então você tinha, para um país ser rico, ele tinha que ter ou uma espécie de produto que valesse muito, como eram as especiarias, ou teria que ter ouro e prata. E não se achou isso imediatamente no Brasil. Não havia expectativa de se ter isso. E aí, qual era o problema? Portugal não tinha interesse em colonizar de fato o país. Nós tínhamos visto que Portugal já sabia que tinha um pedacinho aqui e outro está em Tordesilhas. Dava a Portugal um pedaço aqui das Américas, e nesse sistema é o seguinte: o Brasil escolhe 1500, mas não há a intenção, como eu disse, de colonizar. Mas com o tempo, alguns poucos anos depois, descobre-se que havia aqui no Brasil um produto de valor, que era o pau-brasil. O pau-brasil, na prática, ele se via para quê? Para fazer tintas. Certo? Na Europa, roupas pintadas valiam muito. Como as tinturarias europeias pagavam muito por aquela seiva vermelha que descia da água. E aí, qual era a possibilidade? Você tendo como explorar para o Brasil, você já tinha como tirar algum dinheiro desse território conquistado. Portugal quase não investia aqui, não tinha nem condições reais de administrar esse território, porque era um país de população muito pequena. Já tinha suas colônias na África, e colonizar um território tão grande, ocupá-lo seria algo muito difícil. Então, a exploração do pau-brasil, ela começa tendo características interessantes. Esse período pré-colonial, porque os portugueses não vieram estabelecer uma estrutura administrativa no Brasil. Eles faziam o quê? A exploração do pau-brasil, ela tinha uma característica: ela tinha pouca necessidade de mão de obra, porque ela era feita não a parte da exploração organizada, era feita da extração pura e simples. E nisso você usou a mão de obra indígena para
estabelecer esse comércio com o Brasil. Como é que era a situação? Os portugueses tentaram estabelecer uma visão romântica com os índios inicialmente. Tentaram inicialmente ter boas relações com os indígenas, estabelecer alianças com eles, certo? Lembrando que já havia na Europa uma ideia ainda meio romântica desses povos. Achavam que os povos deviam ser cristianizados, mas não havia a ideia de eles não ser mortos ou submissos na parte da escravidão. Isso ainda não era uma ideia muito bem elaborada. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um comércio na base de escambo, um comércio de trocas. Isso uma troca que, em tese, a gente aprende que os índios foram enganados pelos portugueses. Mas isso é uma visão também errada. Sempre quando você for estudar as coisas, tenha sempre em mente que certas visões são filhas do tempo e do lugar. Por que eu estou falando isso? A ideia de que os índios foram enganados pelos portugueses é uma visão que não é tão correta assim. Essa vitimização dos índios não é, pelo menos nesse caso, não é tão correta. Porque qual é a situação? Nós aprendemos que os portugueses ganhavam toras e toras de madeira que valiam muito dinheiro na Europa, trocando por réis bugigangas. Só que essa raciocínio não é correto. Os índios não eram idiotas. A grande questão é que os índios deram aos portugueses algo que eles não precisavam, que era madeira para o Brasil, ou que tinha sobrando, e ganharam em volta coisas que para os portugueses eram quinquilharias, mas para os índios não eram. Espelhos, espingardas, né? Tudo isso é produtos de beleza, anzóis. Essas coisas que para os portugueses eram réis quinquilharias, para a realidade dos índios eram grandes instrumentos favoráveis à sua sobrevivência. Lembrando que os índios não tinham a noção de dinheiro, não tinham a noção de lucro. Os índios viviam em sociedades comunais. Não eram sociedades perfeitas, mas eram sociedades comunais. Então, qual é a história? Os portugueses tinham a noção de riqueza, a noção de lucro, a noção de distinção social, a noção de rico e pobre, e isso não fazia parte do universo indígena, dos conceitos que permeavam a cabeça das populações indígenas. Então, para esses povos, essa troca não era injusta. Os portugueses criaram essa visão que os índios eram otários, que eram crianças inocentes, que eram facilmente enganadas. Mas na prática, essa visão não deixa de ser verdade, que os índios também achassem isso os portugueses, de pessoas que atravessavam mares, diziam vir de muito longe para pegar uma ré de madeira. Então, para os índios não havia, eles não estavam sendo enganados. Então, essa foi a primeira relação. Essa relação não foi fácil. Alguns tribos reagiram, algumas tribos atacaram os portugueses. Estabelecer uma relação com essas tribos foi algo extremamente difícil. E, para essa relação, Portugal contou com dois tipos de pessoas. A primeira, os padres, excelentes comunicadores, excelentes linguistas, que visando também converter essas pessoas. Por que converter, professor? Porque o Tratado de Tordesilhas, ele era um tratado que ele era fundamentado na autoridade da Igreja, que dividia que foi o Papa, duas nações católicas, Portugal e Espanha, e elas ganharam, entre aspas, o direito de explorar esses territórios a partir da autoridade da fé cristã. Ou seja, aí subentende-se que é fundamental estabelecer o domínio desses territórios também com a participação da fé cristã. Os padres vão ser fundamentais para que se entenda a língua e os comportamentos desses povos. Então, as animosidades iniciais começam a ser diminuídas com a aproximação dos padres. E depois Portugal manda um tipo de pessoa muito peculiar para o Brasil, que são os degredados. Quem são os degredados? O degredo é uma espécie de castigo aos criminosos portugueses. Então, certos tipos de criminosos eram mandados ao Brasil para facilitar o domínio português nessas áreas. E eles construíam as feitorias. Feitorias eram pequenos postos que serviam para abastecer os navios que seguiam para as Índias. O fato é que, nesse sistema aqui, Portugal conseguiu ainda fazer um dinheiro com o Brasil,
quando ainda, na verdade, o interesse eram as especiarias da Índia. Então, o Brasil foi um território relativamente barato, muito grande, mas muito barato nesses primeiros 30 anos para Portugal. Só que você tem que entender uma coisa: nesse período de 30 anos, o mundo ao redor, a Europa, vira de cabeça para baixo. Já é uma época que vai acontecer o seguinte: a crise da autoridade da Igreja Católica é muito grande. Os reis já começam a questionar a atuação política da Igreja. E isso é um processo que vai durar quase 300 anos. O absolutismo vai se formulando aos poucos. Século XVI, século XVII, os reis vão tendo muito poder. E essa separação, essa relação com a Igreja já vivia problemas desde o século XIV. E no século XVI, é o que nós estamos aqui, essa relação vai atingir seu auge. Nesse meio tempo, o questionamento da autoridade da Igreja vai ser muito forte aonde? Na França, na Inglaterra, que eles vão questionar como a Igreja tem poder para dividir as Américas. Onde é que estava esse tal atestado de Adão? Isso foi até um rei francês, que foge do nome agora que disse isso. Onde é que estava o atestado de Adão dizendo que as Américas eram de Portugal e Espanha? A autoridade da Igreja não tinha mais a força política de antes. Então, por isso, começa uma coisa interessante. Piratas franceses e ingleses, mas especialmente franceses, que estabelecem relações com tribos aqui no Nordeste, especialmente aqui na Paraíba, né? Ou também na região sudeste do país. Os franceses que vão chegar depois a ocupar o pedaço do Brasil, no Maranhão ou no Rio de Janeiro, chamado de França Antártica. E qual é a situação? As situações dos piratas começam a incomodar violentamente Portugal. Primeiro porque ele diminui os lucros com o Brasil, né? Esse exclusivo colonial que seria o pau-brasil explorando, Portugal começa a ter um concorrente, porque vinha aqui piratear, invadir o território, aproveitava que as costas não eram vigiadas e simplesmente levavam. Outro problema era que Portugal temia de que países com uma marinha forte, como era a Inglaterra ou mesmo a França, temia-se que esses países pudessem invadir o Brasil e tomar esses territórios. As populações desses países eram maiores, Portugal é um país extremamente pequeno, e tinha-se muito medo de que os franceses tomassem esse território para os ingleses. E aí começa a necessidade, a agonia, para que você tenha o quê? Uma ocupação efetiva, que você pudesse construir fortes no litoral, que você pudesse ter presença de exércitos, que você pudesse ter milícias armadas capazes de defender o território, e milícias que fossem o quê? Submissas à coroa portuguesa. Então começa aí um grande problema em Portugal. Junte-se a isso, a partir de 1521, um problema sério. Portugal não tem mais o acesso exclusivo às ilhas. A Espanha também chega. E a Espanha chegando, isso vai gerar uma diminuição do valor das especiarias na Europa. Quando chega em 1530, quando vai chegar a fase de colonização do Brasil, a gente vai ter uma coisa interessante. A colonização é marcada, gente, justamente pela queda do preço e pelo aumento dos custos nas próximas especiarias. Além da concorrência espanhola, que finalmente chega até as ilhas, você vai ter ação de piratas organizados de França, Inglaterra e Holanda, que roubando esses produtos e os vendendo no mercado negro ali, com a conivência dos reis, eles começam a fazer o que? Diminuir o preço das especiarias. E nesses 30 anos de bonança das especiarias, a coroa portuguesa gastou o que podia e o que não podia. Portugal não se preparou para os maus dias. Então começou a ter o quê? Um reino com gastos gigantescos que dependia de um comércio cuja margem de lucro cada dia caía. Então isso vai forçar os portugueses a vir ao Brasil colonial. Essa é a nossa primeira parte da aula. Espero que tenha sido claro e que vocês tenham entendido. Vamos lá.